Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, nos reunindo para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com este mesmo propósito, com este mesmo desejo no coração, que eu quero convidar vocês a abrir o coração nesse momento, a se conectar com Deus, a deixar que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e também nos conduza durante todo este culto. Então eu quero também convidar vocês neste momento para orarmos, para falarmos com o nosso Deus, para abrirmos o nosso coração diante de Deus por meio de uma oração. Então feche os seus olhos, eleve a Deus os seus pensamentos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai Santo e Deus bendito, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um culto que o Senhor permite que nós façamos a Ti. Ó Deus, é certo que estamos vivendo este momento de pandemia, esse momento de dificuldade, quando todos nós estamos limitados em nossas ações, limitados, ó Pai, de poder adorar o Senhor como nós gostaríamos, mas nós não estamos limitados, ó Deus, espiritualmente. Podemos estar limitados fisicamente, mas não espiritualmente, Pai. Espiritualmente, o Senhor está presente conosco neste lugar. O Senhor, ó Pai, está presente na vida e na casa de cada um dos meus irmãos neste momento. E eu sei, Deus, que o Senhor está nos abençoando e continuará nos abençoando no decorrer, ó Pai, destes tempos que nós teremos adorando o Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua igreja reunida nesta noite, em todas as casas, ó Pai, daqui do nosso bairro, de outras cidades, que o Senhor possa estar ministrando ao nosso coração e nos abençoando também. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. E para iniciar o culto desta noite, de uma forma bem instruída, orientada na palavra do Senhor, eu queria convidá-los para fazermos juntos a leitura de um texto que está no Salmo 103. Salmo 103. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 5. O texto do Salmo 103 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Amém. O salmista, ele nos orienta a adorar o Senhor. O texto mais específico deste Salmo 103, do versículo 1 ao 5, repete continuamente: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É verdade que nós estamos passando por todas estas dificuldades em relação à pandemia. Algumas pessoas estão passando por situações complicadas com a saúde, outros estão passando apertos financeiros, outros estão vivenciando situações ainda mais complicadas, mas ainda assim, mesmo em meio a toda esta dificuldade que estamos enfrentando, nós temos inúmeros motivos para louvar e engrandecer ao Senhor, para bendizer ao Senhor e não esquecer dos benefícios que Ele tem feito em nosso favor. Afinal de contas, só o simples fato de nós estarmos vivos hoje e podermos nos reunir para adorar o nome do Senhor já é um benefício sem tamanho, sem possibilidade de comparação com qualquer outro. Só de nós termos o privilégio de adorar o Senhor, de conhecê-lo, de sermos filhos dele,
não há nada nesse mundo que se compare a isso. Por isso, eu quero convidar você nesse momento a abrir o seu coração ainda mais uma vez e novamente e deixar que o Espírito Santo te conduza nesse momento, porque afinal de contas, para bendizermos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor, é necessário que a gente confesse ao Senhor os nossos pecados e as nossas falhas, confesse a Ele as nossas limitações, diga a Ele o quanto nós estamos arrependidos daquilo que temos feito que de alguma forma quebrou a comunhão que nós tínhamos com Ele. Não é possibilidade de nós não fazermos isso, porque todos nós somos pecadores, somos lavados e remidos no sangue de Jesus, mas ainda somos pecadores. Nós só vamos deixar de pecar no dia em que nós entrarmos no céu. Então, enquanto estivermos aqui, é necessário que a gente confesse ao Senhor. E o texto diz isso também. O texto diz que Ele é misericordioso e Ele é bondoso para nos perdoar. É Ele quem nos redime, é Ele quem nos tira desse buraco que se chama pecado. É Ele quem nos traz à luz, é Ele quem nos leva para perto dEle. Então vamos confessar ao Senhor os nossos pecados por meio de uma oração. Então feche os seus olhos, eleve a Deus os seus pensamentos, deixe que o Espírito Santo te lembre daquilo que você fez durante o dia, que pode ter de alguma forma entristecido o coração de Deus ou quebrado a sua comunhão com Ele. Vamos orar? Santo Deus e Pai eterno, eu quero mais uma vez, Senhor Deus, nos colocar diante de Ti e abrir, ó Deus, os nossos corações diante do Senhor, confessando a Ti as nossas fraquezas, confessando ao Senhor as nossas limitações, confessando a Ti, ó Pai, aquelas coisas que fizemos, ó Pai, que quebraram a nossa comunhão contigo. Ó Pai, nós falamos o que nós não devíamos falar, falamos quando não deveríamos falar. Nós, às vezes, ó Deus, pensamos coisas que não agradam a Ti, elaboramos coisas em nossas mentes, ó Pai, que entristecem o Teu coração. E por vezes, ó Deus, nós praticamos coisas que não agradam a Ti. Por isso eu te peço, seja misericordioso conosco, ó Deus. Estenda mais uma vez a Tua mão sobre nós e nos perdoe. Ó Pai, nós confiamos na Tua misericórdia. Confiamos, ó Deus, na Tua graça, porque ela é infinita e ela se renova a cada manhã. E é por ela, Senhor Deus, por causa da Tua misericórdia, que nenhum de nós é consumido por Tua ira. Muito obrigado por isso. Abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa os meus irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam neste momento, e abençoa principalmente os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, adorar o Senhor, louvar e engrandecer o Teu nome, junto com o ministério de louvor da nossa igreja, e expressar a Ti a nossa gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Abençoa os meus irmãos, ó Pai, que estarão ministrando o louvor nesse momento. Ajuda, Senhor Deus, para que eles possam, usados por Ti, nos conduzir ao Senhor através do louvor. Muito obrigado, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E com isso nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o ministério de louvor da nossa igreja. Vamos louvar a Deus. Boa noite, irmãos. Nós somos gratos ao Senhor por mais essa semana. Eu acredito que se fôssemos contar quantas bênçãos nós recebemos durante essa semana, perderíamos a conta. Só de estarmos vivos, estarmos alimentados, na nossa casa não tem faltado nada, é motivo de grande gratidão no nosso coração. E a palavra do Senhor lá em Isaías vai nos falar assim: quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Isso não quer dizer que nós não passaremos, quer dizer que nós vamos passar, quando passares. Mas lá fala também que o nosso Deus, Ele é conosco. Muitas vezes nós precisamos de uma cura, às vezes uma cura física, às vezes uma cura espiritual. E é o nosso Deus que pode nos curar das nossas feridas. É o nosso Deus que pode nos curar das nossas mágoas, das nossas tristezas, mas nós precisamos lançar sobre Ele todas essas ansiedades.
todas essas nossas feridas, né, para que Ele nos cure, porque nada é impossível para o nosso Deus. E nós vamos louvar ao nosso Deus nesse momento com o coração quebrantado, crendo que Ele é a cura, crendo que Ele é o refúgio, que Ele é o abrigo, que mesmo quando a gente passar pelo fogo, pela água, pelo rio, Ele vai ser conosco. Amém? Escutas quando clamo e acalma meu pensar, me leva
nosso Deus. Nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E a palavra de Deus lá em Salmos 37 vai nos dar, né, um passo a passo, né, talvez um pouco mais resumido de como nós devemos fazer, né, que nós devemos entregar, que nós devemos confiar, que nós devemos descansar. E nós vamos cantar nesse momento: descansarei porque eu sei que tu és Deus. Mesmo que o trovão e o mar venham, né, sobre nós com tanta força e a gente tenha medo, mas que você possa descansar, entregar ao Senhor o seu medo, a sua aflição, descansar e confiar, porque Ele é Deus. Nós louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus zeloso que cuida de nós. Pai, mas muitas vezes nós nos encontramos aflitos, angustiados, com medo. Mas Deus, eu quero clamar em nome de Jesus, Deus, que o Senhor derrame sobre nós a Tua paz. Oh, Deus, venha visitar a cada lar neste momento que nos assiste. Deus, que possa estar assistindo e adorando ao Senhor, buscando a Tua face, mergulhando no Espírito Santo, ó Deus. Vem estar nos enchendo, ó Deus, nos fazendo transbordar da Tua presença, nos dando fome e sede da Tua presença, da Tua palavra, derramando sobre nós o Teu refrigério, Deus, para que, ó Deus, as lutas, as tribulações, as ansiedades desse mundo, ó Deus, não venham tirar a paz que só o Senhor pode nos dar. Venha tirar de nós, ó Deus, os nossos olhos fixos no Senhor. Pai, nos ajude, Deus, a cada dia mais estarmos firmes e olhando, ó Deus, firmemente para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós adoramos o Teu nome, nós engrandecemos porque o Senhor é nosso Deus e nós queremos descansar, ó Deus, na Tua presença, descansar, ó Deus, porque nós sabemos que Tu és Deus, Deus que cura, Deus que liberta, Deus do impossível. Pai, recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração.
Deus, porque Tu és digno, Senhor Jesus, de toda adoração, e mesmo nós imperfeitos, ó Deus, o Senhor nos chama para Te adorar, para Te glorificar, e nós queremos fazer isso nesse momento, Deus. Receba, ó Deus, no Teu trono de glória. É o que eu oro, é o que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Com o coração cheio de júbilo, elevados a Deus por meio dos louvores, nós vamos continuar no nosso culto. Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos pensar na palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta noite e aprender aquilo que agrada ao coração de Deus, colocar em prática em nossas vidas. Mas antes disso, eu gostaria de orar mais uma vez, não só agradecendo a Deus pelo louvor, mas também intercedendo e pedindo a bênção de Deus sobre a palavra que vai ser ministrada nesta noite e sobre as nossas vidas, que estaremos sendo o alvo desta meditação, porque afinal de contas, a palavra do Senhor é alimento para as nossas almas. O texto da palavra do Senhor para a nossa meditação está no capítulo 6 de Mateus, no versículo 33. Mas antes de lermos o texto, nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Pai Santo e Deus bendito, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por este louvor maravilhoso que tivemos. Queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor tocou em nossos corações por meio deste louvor. E agora, Deus, que estamos com o coração quebrantado, com o coração, Senhor Deus, preparado para a Tua palavra, fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Fala, Deus, de uma forma que possamos compreender, de uma forma que possamos entender. Fala, Deus, por meio da palavra do Senhor e por meio da minha palavra também, Pai. Ó Deus, eu sei que não sou digno desta função, mas o Senhor, ó Deus, me chamou para ministrar ao coração dos meus irmãos. Por isso eu te peço, capacite-me, Senhor Deus, nesse momento. Me dê, Senhor Deus, a Tua graça, Pai Santo. Dá, Senhor Deus, a Tua unção a este Teu servo, Senhor, para que através das minhas palavras o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos e irmãs. Nós oramos agradecidos a Ti. Agradecemos também, Senhor Deus, aos meus irmãos e irmãs que continuam contribuindo, Senhor Deus, com seus dízimos e ofertas, que continuam, Senhor Deus, mantendo, ó Pai, a sua fidelidade. E queremos agradecer, ó Pai, pedindo também que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, prosperando-os, edificando-os, firmando-os cada vez mais na Tua fé e abençoando-os, ó Deus, naquilo que eles necessitam. Nós oramos e agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. O texto da palavra do Senhor, como nós dissemos agora há pouco, está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós já meditamos nestes dois versículos, 33 e 34, há algumas semanas atrás, mas eu queria compartilhar com vocês algo que Deus vem falando ao meu coração e que eu gostaria também de compartilhar com vocês nesta noite. Mateus capítulo 6, versículo 33. O texto diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Como vocês já observaram, o tema da mensagem desta noite é: qual é o objetivo da vida cristã? É uma pergunta curiosa e interessante, porque quando nós somos alcançados pela graça de Deus e quando Deus vem falar aos nossos corações, nos tirando das trevas e nos trazendo para o seu reino de graça e luz, nós somos colocados diante da igreja e somos anexados ou somos juntados a este grupo de irmãos e irmãs que compõem a igreja, e muitas vezes nós aprendemos a ser crentes,
Ou aprendemos a ser cristãos? De que forma? Vendo o que os irmãos fazem na igreja. A gente vê o irmão orando, a gente vai aprendendo a orar, a gente vê os irmãos lendo a Bíblia, os livros da Bíblia, e aí nós vamos aprendendo a manuseá-la, nós vamos aprendendo jargões bíblicos, nós vamos aprendendo a como um crente se veste, né? Se veste com decência, com ordem. A gente vai aprendendo a viver no meio cristão, mas muitas vezes nós não conseguimos entender ou nós não conseguimos obter esta informação tão valiosa. Qual é o propósito, qual é o objetivo da vida de um cristão? Alguém pode dizer, é pregar a palavra do Senhor, é anunciar o reino de Deus. Ok, isso faz parte do nosso objetivo, mas esse não é o objetivo principal da nossa vida cristã. Aliás, o nosso catecismo maior, ele vai dizer que o fim fundamental do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a resposta para a primeira pergunta do nosso catecismo. E isso responde em parte a essa questão, porque de fato o nosso objetivo principal não é pregar a palavra do Senhor, como muitas vezes nós aprendemos. Isso faz parte da vida cristã, mas não é o nosso objetivo principal, porque o nosso objetivo principal está acima disso. Pregar a palavra vem em decorrência de uma vida cristã alinhada com o objetivo principal dela. E nesse texto que nós acabamos de ler, no texto do capítulo 6, versículo 33 de Mateus, Jesus vai dizer de uma forma clara qual é o objetivo principal do cristão, ou da vida do cristão neste mundo. E isso é algo que nós precisamos pensar e precisamos desenvolver, precisamos trabalhar em nossa mente, porque sabendo disso, conhecendo esta verdade, nós podemos redirecionar as nossas vidas ou então direcioná-la de uma forma que se aproxime desse objetivo principal. E é exatamente isso que você está pensando. O texto diz de uma forma muito clara que nós precisamos, primeiro, antes de tudo, buscar o reino de Deus. Este é um objetivo dividido em duas partes, né? Então, a primeira parte desse objetivo é buscar o reino de Deus. E muitas vezes, e eu falo até por mim mesmo, no início da minha caminhada cristã, eu lia esse texto, eu ouvia mensagens a este respeito e aprendi que buscar a Deus seria orar e ler a Bíblia. Ora, isso é uma parte de buscar e buscar o reino de Deus, ou pelo menos buscar aquilo que nós entendemos como o reino de Deus, porque aprender a fazer estas coisas muitas vezes nos levam para perto do nosso objetivo, mas talvez nós não o alcancemos apropriadamente. E eu queria pensar com vocês exatamente isso. Porque olha só, veja com mais atenção este versículo. Buscar é algo que nós ouvimos muito, mas muitas vezes não entendemos perfeitamente. Você sabia que buscar é uma característica exclusiva do cristão? Você sabia que nenhuma outra pessoa no mundo, a não ser um cristão verdadeiro, busca o Senhor? Ou pode buscar o Senhor? Ora, a palavra de Deus nos ensina assim, Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Paulo vai dizer que o mundo e as pessoas deste mundo não buscam a Deus, não querem buscar a Deus e não querem nem saber quem é Deus. Então, de uma forma lógica, só quem pode buscar ao Senhor é quem foi chamado por Ele, é quem foi alcançado por sua graça. Só nós temos esse privilégio de buscar ao Senhor. É uma característica
específica nossa e de mais ninguém. E o mais curioso é que tem muito cristão que não busca a Deus. Mesmo sendo esta uma característica exclusiva nossa, tem muito cristão que não busca. Tem muito cristão, por exemplo, que nem sequer ora para comer ou se alimentar. Não ora quando acorda, não ora quando vai dormir, não fala com Deus, não busca Deus, não vai ao encontro dele, nem se aproxima dele por hipótese alguma. Só o busca muitas vezes quando está passando por uma aflição ou por alguma grande dificuldade. Aí lembra de Deus e aí vai correndo, para a igreja, ou vai correndo na casa de algum irmão mais espiritual, pedir oração e pedir para que ore com ele, para que então ele possa alcançar ou buscar a Deus. Mas buscar a Deus, segundo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, é algo que pertence a nós cristãos, e é algo exclusivo e que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Aliás, pensando nesse buscar o reino de Deus, nós entendemos uma outra coisa muito curiosa. Buscar o reino de Deus não é buscar as bênçãos do reino de Deus. Preste muita atenção. Buscar o reino de Deus não é buscar os favores do reino de Deus. E é isso que nós muitas vezes aprendemos no início da nossa caminhada, como buscar o reino de Deus. Nós aprendemos que buscar o reino de Deus é buscar as bênçãos que este reino pode nos conceder. Então, se eu quero melhorar no meu emprego, se eu quero que o meu salário melhore, ou se eu quero conseguir um emprego melhor, eu oro e peço a Deus para Deus me abençoar. E aí não faço mais nada além disso. Conseguem entender onde eu quero chegar? A gente aprende na vida cristã que buscar o reino de Deus é buscar só as bênçãos deste reino. Mas não foi isso o que Jesus disse. Jesus disse que nós precisamos buscar o reino em primeiro lugar. O nosso objetivo principal, o nosso maior objetivo é buscar o reino. E nós falamos aqui neste sermão em que nós abordamos esse texto, que buscar o reino de Deus é buscar o domínio, o governo de Deus sobre a nossa vida. Preste atenção, não é buscar o governo de Deus sobre a vida das outras pessoas, é buscar o reino de Deus e o governo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, e não especificamente as bênçãos desse reino, porque Jesus vai dizer que essas bênçãos, elas são uma consequência do eu buscar o governo de Jesus, o governo de Deus sobre a minha vida. E uma terceira característica curiosa desse texto é que ele diz que nós precisamos buscar em primeiro lugar. E aí, há uma outra confusão a respeito desse termo, porque nós entendemos o buscar em primeiro lugar como se fosse a primeira coisa só, Então, muitas pessoas aprendem assim, você acorda de manhã e aí você ora agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus pela vida, porque isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Aí depois você esquece de Deus e faz todas as outras coisas durante o dia pensando em si mesmo, pensando nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios desejos, nos seus próprios objetivos, e esquece Deus. Aí você chega no final do dia e fala, não, mas eu busquei a Deus em primeiro lugar, porque foi a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei. Eu busquei em primeiro lugar. Mas não é essa a interpretação correta do termo primeiro. O termo primeiro vem do grego protos, que não significa apenas o primeiro de outros, ou primeiro de muitos, mas é o primeiro em honra, é o primeiro em quantidade, é o primeiro mais do que todos. É essa a intenção do primeiro lugar, buscar ao reino de Deus mais do que todas as outras coisas. Aliás,
Não é assim que nós resumimos os 10 mandamentos? Amar a Deus em primeiro lugar? Não, amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Isso é o buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é que eu vou buscar Ele como a primeira coisa do dia. E não é errado buscar ou começar a buscar tendo um tempo com Deus no início do dia. Mas é necessário entender que nós precisamos iniciar o nosso buscar a Deus e continuar buscando durante o dia, pensando em Deus, permitindo que Ele faça parte da nossa caminhada, do nosso dia a dia, das nossas escolhas, das nossas decisões, permitir que Deus se envolva em nossa vida. Isso faz parte do buscar a Deus em primeiro lugar, porque é isso que Deus espera e requer de nós, que nós possamos ter uma intimidade com Ele, uma comunhão com Ele tão grande, que Ele faça parte do nosso dia. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Afinal de contas, nós não dissemos ou não falamos constantemente que somos o templo do Espírito Santo e que Deus habita em nós? Que templo do Espírito Santo é esse que Deus habita, mas fica escondido e guardado atrás de uma porta fechada, e que Ele só sai dessa porta quando nós permitimos? Que templo é esse? Esse templo é do Espírito Santo? Esse templo é de Deus? É claro que não. Então é necessário permitir que Deus faça parte da nossa vida e da nossa história, e Ele tome parte das nossas escolhas e das nossas decisões. Nós precisamos desenvolver este relacionamento em que Deus é a prioridade em nossas vidas. Prioridade. Não é primeiro no sentido dele ser a primeira coisa que fazemos e aí depois esquecemos. É prioridade. Ele tem a prioridade em nossas vidas. Mas Jesus não para por aí. Jesus vai dizer que nós precisamos buscar também a justiça de Deus. E aqui há uma confusão muito importante que nós precisamos dirimir, que nós precisamos elucidar, porque muitas pessoas entendem essa justiça, ou pelo menos pensam nessa justiça de Deus, baseado na sua própria justiça, ou baseado naquilo que ele imagina ser justiça. Olha, nós aprendemos que a justiça, ou nós conhecemos uma justiça que é baseado nos padrões humanos, que é estabelecido como regra os padrões humanos. Mas não é essa justiça que nós podemos usar para comparar com a justiça de Deus. A justiça de Deus é a justiça dele, não é nossa justiça. E nós não podemos medir a justiça de Deus pela nossa justiça. E isso é interessante porque muitas vezes nós queremos que Deus aplique a justiça dele sobre alguém que fez mal a nós. Por exemplo, alguém nos feriu, alguém nos ofendeu, alguém fez alguma coisa ruim contra nós, e aí nós nos ofendemos, ficamos magoados, feridos, e vamos orar e pedir que Deus nos ajude, e aí então nós oramos assim: Senhor, eu oro para que o Senhor faça justiça sobre essa pessoa, como se Deus fosse castigar a outra pessoa baseado naquilo que eu acho que é certo, que é errado. O curioso a respeito disso é que a justiça de Deus não é colocada nesse patamar. A justiça de Deus, ela não é condicionada por aquilo que eu acho que é certo e errado. A justiça de Deus é aplicada de forma reta, sem qualquer condição melhor. A justiça de Deus é aplicada de uma forma tão correta que ninguém escapa dela. Então, quando eu oro a Deus pedindo que Deus castigue a outra pessoa porque essa pessoa me fez mal,
e aí eu peço para que Deus desça aqui e faça a justiça dele prevalecer, o que Deus vai fazer, se ele for responder a esta oração, é fulminar a pessoa e eu. Porque tanto a pessoa quanto eu mesmo somos pecadores e merecemos a justiça de Deus. Conseguem entender? Então não é a justiça humana, é a justiça de Deus. E em que consiste essa justiça? Consiste em você fazer aquilo que é certo diante de Deus. Preste atenção nisso. E isso é algo que muitos cristãos, principalmente em nossos dias, estão errando muito. Estão errando de forma absurda. Porque nós pensamos e nós imaginamos que se ninguém estiver vendo o que nós estamos fazendo, se ninguém estiver vendo o que eu estou fazendo, então eu posso fazer as coisas erradas. É como se Deus não se importasse com as coisas erradas que eu faço, porque Ele não me castiga imediatamente. Ele não lança um raio lá do céu e não me fulmina. Não aparece uma doença em mim no momento em que eu faço algo errado. E aí eu acabo criando essa percepção, criando esta ideia de que se ninguém estiver olhando, então eu posso fazer alguma coisa errada. Ninguém vai perceber mesmo. Mas buscar a justiça de Deus é fazer as coisas que Deus acha que é certo, que Deus sabe que é certo, que Deus nos diz que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja perto de nós. É sermos corretos, é fazermos as coisas de forma certa, sem consideração, sem aliviar este peso, é fazer as coisas corretamente. E mais do que isso, buscar a justiça de Deus é buscar apaziguar a ira de Deus. Ora, é exatamente isso que os textos bíblicos nos ensinam. Aliás, Efésios, no capítulo 5, versículo 6, vai dizer de uma forma muito clara que todos aqueles que não estão em paz com Deus estão debaixo da sua ira. E a justiça de Deus prevalece sobre a vida dessas pessoas. O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo que em um momento, pode não ser agora, pode não ser amanhã, pode não ser ano que vem, mas em um momento Deus vai cobrar tudo aquilo que nós fizemos de errado. E se eu não estiver em paz com Deus, se eu não estiver em paz com esse Deus de justiça, a justiça dele vai prevalecer sobre mim. E o que você acha que vai acontecer comigo quando a justiça de Deus for derramada sobre mim? É exatamente esse o pensamento. Então buscar a justiça de Deus é também aplacar a ira de Deus sobre nós. E nós só fazemos isso quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, arrependidos. E aqui há um dado curioso, uma informação curiosa. Não adianta apenas pedir perdão a Deus sem estarmos arrependidos daquilo que fizemos. Não adianta pedir perdão a Deus se nós não sentimos que fizemos algo errado de verdade. Não adianta confessar ao Senhor os nossos pecados sem que nós estejamos plenamente conscientes de que aquilo que nós fizemos realmente desagrada a Deus e precisa ser confessado e precisa ser deixado de lado. Pedir perdão a Deus, é necessário que a gente entenda esse processo, porque Deus não perdoa quem não se arrepende. O perdão de Deus só é válido para aqueles que são arrependidos, que se arrependem das coisas que fazem. E eu queria compartilhar com vocês, pensando nisso, a respeito deste assunto,
queria compartilhar com vocês sobre algumas testemunhas bíblicas que falam sobre esse propósito da vida cristã. E a primeira testemunha bíblica que a gente pode mencionar, é claro que existem muitas, mas eu separei apenas 3 para a nossa meditação nessa noite. Primeiro é Miqueias. Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. Olha, amar a misericórdia é ser misericordioso. Não é só receber a misericórdia de Deus, mas ser misericordioso com as outras pessoas, com os seus irmãos, com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que fazem algo errado. É ser generoso, é ser gentil, como Deus é conosco. E outra coisa, andar humildemente diante de Deus não é ter aquele aspecto decaído, com o semblante caído, com o rosto entristecido, andar como se estivesse sofrendo. Não é isso que é andar humildemente diante de Deus. Andar humildemente é andar com humildade. E humildade é você reconhecer quem você é e reconhecer quem Deus é. Isso é ser humilde. Você reconhece verdadeiramente quem você é. Você reconhece quais são suas falhas, quais são os seus defeitos, quais são as suas limitações. Você reconhece quais são as suas capacidades. E você reconhece quem é Deus. Quem é esse Deus majestoso? Em toda a sua misericórdia, em toda a sua graça, mas em toda a sua justiça. Andar humildemente diante de Deus é reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Deus é. Mas existe uma outra testemunha também, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 6, versículo 31. Jesus vai dizer uma coisa fantástica, que resume muito bem isso que nós estamos falando. Ele diz assim: como vocês querem que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você quer ser tratado bem? Você quer ser honrado? Você quer ser respeitado? Você quer ser admirado? Então faça isso com os outros em primeiro lugar. Você deve fazer com os outros. Você deve replicar isso na vida de outras pessoas. E o mais interessante desse texto é que Jesus diz que a ação tem que partir de nós em primeiro lugar. Note que o texto diz assim: se você quer que os outros te façam alguma coisa, você primeiro tem que fazer com eles. Ou seja, se você quer que as pessoas te respeitem, antes de você pedir o respeito das pessoas, você tem que respeitá-las. Se você quer que as pessoas tratem você com misericórdia, você precisa ser misericordioso antes deles. Daí então haverá uma reciprocidade, ou seja, as pessoas elas farão assim com você. É claro que nós também estamos sujeitos a passar por dificuldades nesse momento. Nós vamos encontrar pessoas que não são misericordiosas, mas aí você já está sendo, ou pelo menos é isso que eu espero que nós estejamos fazendo, né? Se nós estamos sendo misericordiosos e a outra pessoa ainda não é misericordiosa, você não vai deixar de ser misericordioso, você vai continuar sendo. Porque é isso que Jesus quer dizer. Você não vai parar de fazer estas coisas. Você vai ser para que as outras pessoas sejam, então, tocadas por aquilo que você faz. E elas possam retribuir da mesma proporção. Conseguem perceber isso? Você vai atingir o coração das pessoas. Você vai moldar o coração das pessoas agindo antes. E não simplesmente esperando que as pessoas retribuam, mas sendo, fazendo. E aí as pessoas retribuirão. E por fim,
Quero lembrar a vocês o que Tiago diz, lá no capítulo 1, versículo 27 da sua carta, da sua epístola. Ele vai dizer o seguinte: a religião pura e sem mácula diante de Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ora, você sabe o que significa a palavra religião? A palavra religião vem da palavra latina religare, que significa religar. Religião é nós nos religarmos a Deus, é religar a nossa comunhão com Ele, é reatar essa comunhão com Deus. Isso significa religião. Então, a nossa comunhão perfeita com Deus, a nossa conexão com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Aí algumas pessoas pensam assim: então quando a pessoa estiver passando por uma necessidade, eu vou lá orar com ela. Ora, você vai orar com ela sim, mas você vai orar e abençoar a vida dela. Porque visitar aqui não é simplesmente você ir lá, é você ir e abençoar a pessoa, você conceder à pessoa aquilo que ela está passando ou tendo dificuldade. Você vai abençoar a vida dela. Isso significa visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. É claro que você vai orar também, é claro que você vai ler a Bíblia com ela, você vai compartilhar com ela, mas você precisa também abençoá-la nas suas necessidades. E outra coisa curiosa, o texto diz assim: guardar-se incontaminado do mal ou do mundo. É exatamente isso que Jesus está nos dizendo. Nós não podemos viver uma vida dupla no meio cristão. Nós não podemos viver uma vida com duas caras ou dois pensamentos. Nós não podemos cochear entre dois lugares. Nós não podemos estar com um pé na igreja e com um pé no mundo. Não dá para sermos assim. Não é possível vivermos desta forma. Eu já contei para vocês aqui a ilustração do homem sentado em cima do muro. Quem ainda não ouviu esta ilustração, vai ouvi-la neste momento. E quem já ouviu, só compartilha com a gente aí, para outras pessoas. Havia um muro, e havia um homem sentado em cima do muro. E de um lado havia um demônio, ou um diabo, e do outro lado havia um anjo. E o anjo dizia para o homem sentado em cima do muro assim: ô moço, desce daí, vem para o lado de cá, chega mais para perto, vem cá, vem cá. E o homem não fazia nada. E aí, de tanto insistir, o homem olhou para o diabo, que estava do outro lado do terreno, e ficou curioso, porque o diabo não falava nada, só ficava rindo. E aí o homem perguntou para o diabo assim: vem cá, o anjo do outro lado do terreno está pedindo para que eu desça, para que eu vá para o lado de lá, você não vai falar nada não? Aí o diabo virou para este homem e disse assim: eu não, o muro é meu. Conseguem entender isso? Não dá para nós termos um pensamento duplo. Não dá para a gente viver com uma parte das nossas vidas no mundo e a outra parte no contexto cristão, no reino de Deus. Não dá. Ou nós somos integralmente de Cristo, ou nós não somos. Não há meio termo para isso. O meio termo é do diabo. Não há meio termo. Conseguem entender? Quero convidar vocês nesse momento a orar e a falar com Deus, porque afinal de contas Ele pode nos ajudar. Se você viveu a sua vida como eu durante muito tempo, sem entender o que significa verdadeiramente buscar o reino de Deus, ou qual é o propósito do cristão, eu quero convidar você a abrir o coração nesse momento e a deixar que o Espírito Santo fale com você. Porque afinal de contas, nossa vida depende disso. Vamos orar? Soberano Deus e Pai bendito, mais uma vez eu quero te agradecer
pela bondade, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Quero te agradecer pela palavra que o Senhor ministrou aí em nossos corações e quero pedir ao Pai que o Senhor continue falando conosco. Mais especificamente, ó Deus, que o Senhor possa completar, ou que o Senhor possa falar aquilo que eu não consegui transmitir com as minhas palavras. Que o Teu Santo Espírito possa tocar em cada coração nesta noite e possa abençoá-los, ó Pai, dando-os, Deus, a cada um o conhecimento, o entendimento da Tua palavra e daquilo que nós compartilhamos. Abençoa as nossas vidas e abençoa meus irmãos e irmãs, ó Deus, que estão neste momento orando comigo. Eu peço que o Senhor, ó Deus, os abençoe, Pai, no propósito que eles estão fazendo com o Senhor. Peço que o Senhor os abençoe, Pai, para que eles possam estar firmes neste propósito de buscar o Senhor, de alcançar o objetivo principal da vida cristã e colocar em prática aquilo que nós ensinamos. Nós oramos agradecidos a Ti, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Louvado o Senhor. Nós vamos ouvir ainda mais um cântico antes de nós encerrarmos o nosso culto. E logo em seguida nós estaremos orando novamente e dando a bênção apostólica. Amém? Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei
Graças ao nosso bom Deus, nós adoramos ao Senhor nesta noite, nós ouvimos a palavra do Senhor, nós somos tocados pelos hinos, pelos cânticos, nós somos tocados pela palavra e agora nós estamos chegando ao término do nosso culto. Eu quero convidar você a mais uma oração, a mais um momento de oração. Nós estaremos encerrando o nosso culto nesta noite e nós estaremos depois, logo em seguida dando a bênção apostólica. Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos permitiu. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos cultuar o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos desampara e não nos deixa sós. Muito obrigado mesmo. Agora que nós estamos encerrando este culto, eu peço que o Senhor continue abençoando os meus irmãos e irmãs, onde quer que eles se encontrem neste momento. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, no início desta semana, no começo desta semana, e que o Senhor possa conduzi-los, ó Deus, em todo o tempo durante esta semana, para que eles possam ter sempre em mente, ó Deus, qual é o objetivo da vida cristã, que é buscar o Senhor acima de qualquer coisa, mais do que qualquer coisa, e buscar também o Teu reino e a Tua justiça. Nós oramos, ó Deus, agradecidos e pedimos que o Senhor nos abençoe agora, que estamos encerrando este culto, concedendo graça a cada um, na medida dela que é infinita, Senhor. Mais uma vez nós oramos, mais uma vez nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma excelente noite e uma excelente semana na presença do Senhor. Amém.